O anime começa com o protagonista tendo um sonho um tanto quanto esquisito, correndo desesperadamente junto com uma garota, olhando para frente e encontra criaturas que são chamadas de selvagem. Eles tropeçam e ela sofre um grave ferimento e para os dois não serem mortos são salvos pelo exército. E sempre nessa parte ele acorda e está sendo levado para o colégio sob o mar, o navio da cidade, Little Guardian. Hayato está saindo do avião, de repente seu nome é gritado por uma garota. Para evitá-la, sai correndo atrás de um ônibus. Chegando no colégio, todo mundo reconhece como a pessoa que tirou a maior nota da resposta da história. Conseguindo sair da multidão encontra Emily. Para pedir desculpas aparece Lati e Fritz por ter causado a multidão. Emily mal conhece o garoto e já fica abraçando o mesmo. E nos é mostrada a Erika, vice-presidente, e Lydia, presidente, dando boas-vindas para todos os novos estudantes. E com poder de fala temos a presidente do conselho estudantil, Claire Harville. Garotas chegam atrasadas na cerimônia porque foram atrás do protagonista no aeroporto. Por conta desse atraso, elas foram expulsas do colégio pela presidente do conselho estudantil. Emily fica revoltada com tal atitude e fala que a mesma está abusando do poder. Na sua defesa, ela condiz que todos são Slayers, que vão arriscar suas vidas lutando contra selvagens. No campo de batalha, um simples erro pode causar a sua vida e do seu esquadrão. Emily falou tanto que acabou sendo expulsa também. Claire pergunta se o Hayato tem alguma objeção. Ele responde que sim, porque as punições foram muito severas. Então é marcado um duelo para amanhã e se ganhar todas elas serão absolvidas. Emily leva o garoto para conhecer a sala de tecnologia. E lá nós conhecemos Charlotte Dimandias. Essa garota ficou sabendo dos boatos que surgiram no colégio que o prota vai duelar com a garota mais forte do colégio, mesmo nunca tendo usado Andrade antes. Ela sabe de tudo por conta do computador que controla Little Guardian. Charlotte entrega o Andrade no mesmo. Antes explica do que ele é capaz e suas atividades. É a única arma capaz de lutar contra essas criaturas chamadas de selvagem. No entanto, apenas as pessoas que conseguem interagir com as Virbristones podem usá-las. Essas pessoas são chamadas de Slayers. Os Undeads mudam de forma de acordo com quem usa. Cada pessoa tem o seu tipo. Claire é do tipo Dragon. Os Hundreds variam de forma de modo de usar, de pessoa para pessoa. Todos eles têm um objetivo no final, proteger a humanidade, pegando lugar para eles treinarem um prota ativa a primeira vez o seu Undead. Ele é do tipo Chevalier. Ela também ativa o seu e ataca o garoto desprevenido. Hayato fica muito assustado e sem pensar duas vezes ativa a barreira. Para atacar a garota ele começa a correr rápido, porém perde o controle e dá de cara na parede. Saindo do campo de batalha recebe uma ligação da sua irmã, e só veio para essa cidade porque prometeram os melhores cuidados para sua irmã. Abrindo a porta do seu quarto encontra Emily se vestindo. Ela então taca as coisas da cara do garoto e desmaia o mesmo. No colégio ela se passa por menino. Acordando ela pede desculpas e começa a costurar a roupa do Hayato, por conta de ter uma batalha amanhã. Costurando ela corta o dedo e o prota tem um rápido flashback sobre o que aconteceu quando foram atacados pelos selvagens. Por causa disso todo mundo que se machuca ele ajuda e faz curativos. No dia seguinte todo mundo foi ver a batalha entre os dois. Nocaute ou acabar a energia a luta se encerra. Para te dar o mesmo ela promete não usar a armadura inteira. Apenas algumas pessoas têm isso no colégio. A energia é liberada por completo e permite vestir armamentos mais poderosos. Elisa está no rádio para ajudar o garoto. E enfim a luta começa, o protagonista não consegue controlar os seus poderes e sem querer cai por cima da garota, assim apalpando seus melões. Claire ficou muito irritado e atacou com tudo. Pegando seu canhão, ela ameaça dar um ataque no mesmo. Porém, ele começa a sentir uma dor intensa e desperta um tremendo poder com uma grande velocidade. Ele desvia dos ataques da garota com muita facilidade. Prestes a perder, ela usa seu poder único e derrota o mesmo. Claire se responsabiliza porque não cumpriu as regras e deu um empate. Hayato tem um sonho misterioso de uma pessoa pedindo desculpas. Ao acordar, percebe que a Claire está no mesmo quarto e pergunta quem ele é. Por conta de conseguir usar o poder inteiro e ativou o NBR, eles são interrompidos pela Elise. No dia seguinte, eles acordam e vão para o central. Todos ficam observando o mesmo por ter lutado de igual para igual com a presidente. De repente, a irmã do mesmo aparece na sua frente porque conseguiu a liberação do hospital. Comendo, são interrompidos pela Claire, convidando o mesmo para o conselho estudantil. Junto a isso, foi selecionado para os Selections. São pessoas que recebem ordens diretas da empresa Ireland, responsável por manter Little Guardian. Ele continuará como um estudante normal, mas executará missões igual a de um Slayer experiente. As missões podem ser proteção de várias instalações ou ser um guarda-costa. E também inclui combates contra selvagens. Quando ele responder é interrompido pela Elise, que também quer ir junto, porém não tem poder suficiente para provar. Ela desafia a vice-presidente. Quando iria acontecer a luta, recebe o comunicado de que as criaturas já estão na cidade. Charlotte aparece e fala que pode levar os dois
dois a sua primeira missão. Eles são levados até a área de tecnologia para saber mais sobre os invasores. Chris está no 8º ano e já se tornou a pessoa mais inteligente do colégio. Esse Savage é da classe gigante. Ela decide deixar ali seu Proto no local por conta de ser muito perigoso, mas ele recusa por conta de ter perdido as suas memórias no passado. Quem deu a ordem para recrutá-los foi a Lisa. Como ela deve obedecê-la, então aceita. No avião, eles montam uma estratégia e os dois vão ficar de suporte. Pulando do avião, elas atacam diretamente o núcleo. A pele dos Savage são duras como aço, mas não é um problema para um ataque usando o 100. Combinando os ataques, as três conseguiram derrotar o Proto e Elise também. Lid e Erika são derrotados com muita facilidade por outro inimigo, e sobra apenas a Presidente, pedindo para ajudar. A Claire recusa e ataca sozinha. Porém, não é eficaz e o Hayato salva a vida da mesma. Eles estão em direção aos civis que estão querendo fugir. Para impedir, Elise entra no caminhão e toma um ataque. Assim, o protagonista descobre que ela é a pessoa do seu passado e se lembra do mesmo como Emilia. Para proteger as garotas, ele perde o controle e começa a atacar tudo ao seu redor. Emilia, para salvá-la, dá um beijo na boca do garoto. Voltando ao normal, o mesmo reúne uma grande fonte de poder e parte o inimigo no meio. A vice-presidente descobriu que Emilia é uma mulher e a partir de hoje não pode mais ficar no mesmo quarto que o Hayato. Ela explica que o Proto é um variante por ter consumido o sangue dos Savages, por isso que fica fora de si. Ele perdeu a memória por conta desse vírus. Quando se torna ativo, perde a sua consciência e se descontrola. Com o treinamento, a garota consegue conter o vírus. O Proto perde o controle do seu objetivo, de repente, para ajudá-lo beija. Claire entra no quarto para verificar se ela ainda estaria ali. Encontra os dois de forma comprometedora. Tentando explicar, ele tropeça e beija a Presidente. No dia seguinte, o protagonista está treinando as suas novas habilidades e controlar o seu poder. Derrotando seus adversários, é chamado na sala do conselho estudantil, que no fim de semana ele vai ser obrigado a ser o guarda-costas da Sakura, a cantora mais popular do mundo. 7 Savages caíram na Terra, 4 foram derrotados e sobrou apenas 3. Chegando no hotel, a Sakura pede o garoto em casamento, mas ela tem todo o plano em mente. O protagonista aceita, no entanto ela fica assustada e fala que está sem tempo. No palco da apresentação, ela mostra que também é um 100. O dela é muito raro por conta de conseguir voar. Indo tomar banho, o Proto encontra Emilia, que mostra sua cicatriz para o mesmo, e no fim do 4º episódio aparece pessoas de fundo com roupas suspeitas. Claire chama o garoto até sua casa de praia. Lá explica que, de acordo com o relatório de ontem, vindo da Matriz durante o ataque dos Savages que aconteceu no mês passado, resultaram em caos. Uma variável Stone foi roubada de um show. Sakura planejava usar isso na sua apresentação. A Matriz sempre compartilha as informações com o Little Garden, mas a variável Stone é o minério mais raro do mundo. Hayato é para ficar atento se caso ver algo. Deixando esses assuntos de lado, ela desafia o mesmo para uma natação e tem até a roupa de banho. Ficando constrangido por ter oferecido uma tanga no rego, ele sai correndo e vai para um encontro com a Emilia. Ele dá um presente para a menina, mas ela comenta se alguém der um presente para a pessoa que ama, ela se torna sua para sempre. Na praça, ele recebe uma ligação de Claire, informando que a Sakura sumiu. Quando foram no hotel, não a encontraram. Mas ele está com um tom de raiva porque está vendo o garoto em um encontro com a Emilia e para de se desculpar, ou mesmo tem que ir no encontro com a mesma. Aceitando, ele desliga o celular e na sua frente aparece Sakura, que pede um táxi para os dois saírem. Ele envia uma mensagem para Emilia pedindo desculpas. A menina fala que o local que vão se encontrar é um segredo. Se mordendo de raiva, Claire tem a localização dos dois. Ela leva o garoto para ver uma vista incrível. Sakura agradece novamente pelo Hayato ter salvado as lembranças de sua mãe. Ela pergunta o nome da sua irmã. Ele responde e reconhece que essa menina estava junto com eles no acidente contra os Savages, em que a garota perdeu sua mãe. Graças ao Hayato, ela conseguiu caminhar para o sonho da música, por um elogio que ele fez quando eram crianças. Nessa mesma época, foi infectada por um vírus e sendo vendida pelo seu pai para o centro de pesquisa de Islard. Por conta de ter perdido a sua voz, ela ficou muito desmotivada. Lá recebeu vacinas feitas com fluidos de Savages, sob a ordem da diretora do laboratório. Várias crianças morreram e por sorte ela conseguiu ficar viva e voltar a cantar. As crianças que continuaram no local, a injeção ainda era aplicada, porque não queriam curar as pessoas e sim tornar as pessoas em Slayers. Mesmo ativando os Undead, a vacinação continuava para as crianças conseguirem mais poderes. As crianças ficavam descontroladas e a única forma de acalmá-las é vendo a Sakura cantar. Ela cantou muitas e muitas vezes, até que sobrou apenas ela no laboratório. Sua doença foi curada, porém é incapaz de conseguir lutar. Por conta disso, se tornou uma variante. O protagonista também é um. Sakura ficou muito empolgada por ter descoberto isso e saiu correndo até o ônibus. Voltando para casa, são atacados pelos Savage.
Formando uma bela dupla, os dois são capazes de derrotar o inimigo, mas parece outro eles são ajudados pelo Fritz e sua amiga. Cortando o braço do mesmo aparece Emily para ajudá-lo, se combinando seus ataques percebem que ele é do tipo de regeneração. É um savage que tem habilidade de cura. Emily monta uma estratégia que vai ser responsável de cortar o braço da criatura, enquanto o Prota dá o golpe final. Cortando o braço da criatura, ele tem um poder de cura muito avançado e dá um golpe no Prota. Para não acertar o Hayato novamente, Sakura manda o savage parar e ele obedece. Tomando vantagem, o Prota ataca a criatura. De repente aparece uma pessoa e dá um contragolpe. Essas pessoas derrotam o inimigo e começam a beber o líquido. E o Prota se lembra do que a Shylie falou, das pessoas que roubaram o Variable Stone. Conseguindo arrancar o núcleo do Savage, ele se despede e fala que vai levar para Livale. Depois da luta, os reforços finalmente chegaram e explicaram que esses são os Hunter. Também são considerados Slayers de uma organização ilegal. O núcleo do Savage é quase a mesma coisa do que a Variable Stone. É capaz de usar o núcleo dos Savages para fazer um Dread. Acabando a reunião, o protagonista recebe a ligação da Sakura. Ao chegar na praia, ela explica o que é uma variante. É um vírus que afeta diretamente ao vírus variante das pessoas, que cedo ou tarde vão ser infectados pelo vírus. É por isso que ela consegue chegar até o coração das pessoas. Por conta disso, Sakura se acha uma inútil. Hayato condiz que ela canta muito e é muito brilhante. Antes de se tornar uma variante, a voz dela já era impecável. Alegrando a garota, ela faz um show para 100.000 pessoas. Depois do show, ela se despede e dá um beijo no garoto, assim prometendo que vai voltar para ver o Hayato. Passando algum tempo, eles tiram férias e vão para a praia. Sakura se mudou para Little Garden por causa do Prota, e a Shylie usa um biquíni bem sedutor para seduzi-lo. Se divertindo, eles são interrompidos pelo CEO da Islândia, o irmão da Shylie, Shuldar. Ele foi até o local para ver os futuros prodígios e principalmente o Prota, que ultrapassou a nota da sua irmã e tem um sangue divino. No dia seguinte, todos são chamados na sala do conselho estudantil. Eles foram chamados pelo exército da União para varrer os selvagens, e a escola vai enviar os Celevions. Saindo da sala, o Prota é chamado pelo Shuldar para conhecer a real fonte de energia do local. Todos pensam que é a fonte nuclear, porém não é. A responsável por tudo isso é a Lisa, a primeira Slayer criada pela humanidade. De repente, a Shylie aparece no local e explica um pouco mais sobre a sua irmã mais nova. A única pessoa capaz de despertar o Prota por conta de ter o sangue divino. Encostando na cápsula, Hayato não conseguiu despertar a garota, porém vai vir uma pessoa atrás dela com o nome de Vitaly. No dia seguinte, a missão secreta começa. De repente, uma garota sai correndo e abraça Emily, se referindo a ela como uma princesa. Ela vem escondendo isso do garoto já faz 10 anos. Sua amiga de infância veio até esse local para levá-la de volta. Emília não quer ir porque ama o Prota. Sua amiga fica furiosa e propõe um duelo. Alinhados, a luta começa e o Hayato a derrota com muita facilidade. No começo do 7º episódio, os Hunters aparecem soltando uma risada maligna. Amanhecendo, todos eles são separados em grupos. Clarice, por muita sorte, conseguiu cair no mesmo grupo que Emília. Todos eles vão pegar helicópteros e derrotar o máximo de selvagens possíveis até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Eles conseguiram derrotar 5 inimigos, e o protagonista só conseguiu derrotar um, então Clarice fica enchendo o saco do mesmo, mas Emília refuta a mesma dizendo que não deixou nenhum pra ele. Toda vez que ele ia dar o golpe final, ele entrava na frente e derrotava o inimigo. Eles vão dividir em grupo para descansar e ficar de guarda-costas. Emília ficou com a vice-presidente, o protagonista ficou com a Shylie e a Clarice. Os dois vendo o luar, a garota fala que viu uma assombração no lago, e a irmã dos dois dá uma olhada para ter um encontro e se aproximarem mais, e ela conseguir ficar com a Emília. Por coisa do destino, eles encontraram Savagens, por conta dos Hunters estar no local, combinando os ataques sem querer achar ele tropeça e o Prota salva assim acabando com o inimigo. Por ter ficado suja, a mesma decide tomar um banho, e pergunta para o garoto como foi despertar a sua variante. Ele então condiz que foi normal e tudo graças ao seu treinamento. No entanto, desde aquela última batalha, ele nunca mais conseguiu despertar o seu verdadeiro poder. Shylie explica como a sua irmã foi feita para suportar a energia. O fluido da Savage foi injetado em um óvulo fertilizado, então ela nasceu com uma variante. Quem liderou esse projeto foi Lins, a mãe da mesma, para defender uma coisa que é indefensável. Ela falou que é para saírem vitoriosos e lutarem contra os deuses. Liz é uma Slayer extremamente rara, boa até demais, mas um dia, para proteger a Shylie, ela libertou o poder proibido. Desde então ela continua daquele jeito, e o seu corpo continua liberando toda a energia, que é capaz de suprir a cidade. Liz é a carta na manga de Islern, ou seja, do Shuldar.
A razão da Charlie ser a capitã do Little Garden e também vigiar as ações do Judar é por causa da sua irmãzinha. A garota não concorda da sua irmã ser usada para satisfazer a ambição do seu irmão, e nisso ela pergunta se falhou como capitã. Hayato condiz que não, e se for assim também falhou com a sua. Se não fosse os tratamentos caros da sua irmãzinha, ele jamais teria virado um Slayer. O sonho do garoto é fazer as pessoas felizes e conseguir arrancar o máximo de sorrisos da humanidade, e também quer criar um mundo melhor para as pessoas não sofrerem. Flertando, eles recebem uma notícia do Esquadrão D, que foram derrotados pelos Hunters. Sem querer, o garoto tropeça e cai por cima da mesma. Todos eles foram derrotados pelos Hunters, e parece que estão atacando todos os esquadrões. Fazendo o chamado, Shaley foi até os inimigos, e ativou a armadura por inteiro. Mesmo se eles ativarem suas variantes, são incapazes de derrotá-la. Chuva e trovão caem de repente, e por isso fez com que ela ficasse muito fraca. O poder da Charlie diminuiu drasticamente. Perto de ser executado, seus amigos aparecem para ajudá-la. Com muita facilidade, Emilia consegue derrotar duas e pergunta se esse olho é para ver um mundo melhor. Um deles refuta, dizendo que até hoje só viram desespero. Em um mundo onde os mais fortes controlam os mais fracos e vivem um mundo que mais parece um inferno. Eles têm que derrotar os Savages para ter liberdade e construir um mundo melhor. O protagonista teve alguns flashbacks de crianças sendo escravizadas. Sendo oprimida, ela perdeu a visão e teve uma pessoa que prometeu dá-la de volta e poder. Em troca, vai ter que trabalhar para ela. Ele reparou que esse flashback é do garoto, despertando seu verdadeiro poder por inteiro, conseguiu sobressair contra o inimigo. Porém, surge uma criatura de repente com uma aura maligna incrível e com um enorme poder. Os Hunters decidem ajudá-los a combater essa criatura. Charlotte teve a resposta da Lisa, dizendo que o único jeito de quebrar esse escudo é todos atacando ao mesmo tempo. Não conseguindo com esse método tem outro, que usar a variante do Hayato junto com a da Charlie. Se beijando, a Charlie ficou muito mais forte e soltando um poder incrível, quebrando a barreira e o Prota dando o golpe final. No final do 9º episódio aparece uma pessoa que está dando vida a criaturas malignas. Vitaly conseguiu oficializar o seu novo bichinho, e agora eles não têm mais núcleo. A cena é cortada e aparece eles na sala do conselho estudantil. Os Hunters estão em uma sala sozinhos, pacificando. Eles encontraram o laboratório da Vitaly. No entanto, ela já tinha saído do seu esconderijo. Hoje é o aniversário da cidade, é como se fosse um festival no Japão. E todo ano nessa mesma data ocorrem festas. A Sakura tem uma arma especial no show. E quem essa arma é a irmã do garoto, Karen. Depois de algumas pesquisas descobriram que ela é capaz de usar o Andred, e assim sendo capaz de pular e dançar. Vitaly hipnotizou uma garota e a fez abrir a porta do estabelecimento. Depois de muito tempo, a Karen conseguiu ficar de pé novamente e fazer um belíssimo show. No meio do festival, Juran está com um sorrisinho maligno. Emilia quer apenas um encontro com o garoto, mas de repente são abordados pela vice-presidente, que está com roupa de empregadinha, e leva os dois para o estabelecimento, e lá o mesmo fica muito empolgado por ver várias garotas de empregada, e como a vice-presidente sabe que é a mesma mulher, coloca um vestido na garota, mentindo para o garoto dizendo que estava com papel higiênico nos melões. Emilia mandou o mesmo apertar e depois de muita insistência ele acabou apertando. Aí ela revelou que aquilo lá não era papel higiênico e sim era real. Na sala de segurança, Charlie recebe a notícia que um dos seguranças se encontra desmaiado e falando algumas coisas estranhas de um Savage sem núcleo. De repente a cidade é atacada por um inimigo. Observando bem, eles têm um poder de autodestruição e estão indo destruir o local que manda energia para a cidade. Eles recebem um vídeo de que os aspiradores estão em controle dos inimigos e por causa disso estão virando criaturas gigantes. A abelha maligna infectou o sistema de segurança aérea. Vitaly criou alguns Savages artificiais sem núcleos e estão invadindo a cidade e cada vez estão surgindo mais. Eles estão quebrando o campo de força e cada vez está ficando mais fraco e se continuar assim vai ser penetrado. Vitaly invadiu o local e devolveu os Androids para os Hunters. Eles não tinham escolha porque implantou alguma coisa dentro do cérebro dos mesmos. Ela usou as crianças para passar no campo de energia. Judar sempre soube que ela iria aparecer no local. Algum tempo atrás os dois tiveram um lance. Ela está fazendo tudo isso por vingança. Vitaly fez uma Savage capaz de soltar um vírus que controla todos os Slayers. Atirando na Lisa, percebe que a mesma está acordada por causa de escutar a música da Sakura. Ficando revoltada, a mesma gasta todas suas balas e o Judar a mata com apenas um tiro. Lisa fala que a Sakura consegue vencer a batalha com o poder da música, e com isso fez com que a irmã do garoto ande novamente, e fazendo um magnífico show e assim matando vários inimigos. O Prota ativou o poder por completo, conseguindo atacar o inimigo mais forte. Ele diz
desmaiou e por fim não conseguiu derrotá-lo. Hunters até tentaram combater, mas são ineficazes. Um dos três ativaram um grande poder para salvar a vida dos seus irmãos. O único modo de voltá-lo ao normal é acessar a função vital, a que agora está sendo absolvida. Lisa fez o garoto acordar e conversar com Hunter e dizer que todos seus companheiros estão com elas. Ela pergunta se pode confiar e ele condiz que sim, e a partir de hoje a paz no mundo está de volta. No terraço, Hayate e Emily estão se beijando e conta para todo mundo que Emily é uma garota. E com ciúmes a princesa ativa seu poder e ataca os dois, e assim acabou o anime.